E aí, pessoal, belezinha? Vamos continuar nossa aula de literatura. Agora nós vamos falar sobre os gêneros literários. Gênero literário é um conjunto de obras que tem semelhanças de forma e conteúdo. A classificação dos gêneros literários segue critérios semântico, sintático, fonológicos, formais e contextuais, entre outros. Atualmente, os gêneros literários são divididos em narrativo, lírico e dramático. Então vamos lá, vamos falar agora do gênero narrativo. Geralmente, no gênero narrativo, nós temos um narrador, que é quem conta o fato, quem narra a história. E dentro do gênero narrativo, nós temos algumas divisões. Vamos lá falar sobre elas? Nós temos a fábula. O que é uma fábula? Geralmente é um texto que dá voz, que dá ação para animais ou outros seres. E o que é importante a gente lembrar da fábula é que a fábula ela passa sempre uma lição de moral. Como nós podemos observar no famoso texto ou no filme bem conhecido, O Patinho Feio, onde todos os patos têm voz, onde conta toda aquela história do patinho feio e passa uma lição de moral no final do filme. Compreendido? Agora nós vamos falar sobre a epopeia. A epopeia é o tipo de narrativa que procura falar de ações gloriosas que devem ser lembradas, que devem ficar na memória. Como exemplo, nós temos a Ilíada e a Odisseia de Homero, e nós temos também um grande poema muito famoso, que é o poema chamado Os Lusíadas, de Luís de Camões. Ele vai narrar os grandes feitos do povo português durante o tempo das navegações. E nós vamos falar também dessa modalidade do gênero narrativo, que é a novela, que ela é um pouco mais extensa, é um texto mais longo e difere do romance por ser um pouco menor. Nós temos também o conto, que é uma narrativa curta, com poucos personagens, com pouco espaço, com um espaço menor dos acontecimentos e que possui somente um clímax. O que é o clímax? É o auge da atenção, que é onde a atenção atinge o seu grau mais elevado. Como exemplo disso, você pode ler O Alienista de Machado de Assis. É um conto bem interessante que eu indico para todo mundo ler. Na literatura brasileira, nós temos alguns contistas bem importantes, né? Como eu já falei, já dei o exemplo, a indicação do conto O Alienista de Machado de Assis. Nós temos Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Nós temos também Mário de Andrade, Lígia Fagundes, dentre outros. Então, se você tiver interesse de ler algum conto, você pode pesquisar esses autores, que todos vão ter um conto interessante para você ler. E lembrando que você nunca perde por ler um conto, por ler esses autores, que são autores sempre lembrados e eles sempre aparecem nos vestibulares, nas provas do Enem. Então é importante você dar uma lidinha ali. Eu sei que ler é um pouco cansativo, mas é algo que quanto mais você pratica, mais gosto você vai ter pela leitura. Então não deixe de ler, não deixe de procurar um conto desses autores que foram citados, que vai ser interessante para você, beleza? A crônica é uma narração curta, onde há relatos do cotidiano e o narrador, né, a pessoa que escreve a crônica e que conta esse fato do cotidiano, ele pode expor um pouco da sua visão em relação aos fatos. Nós temos como os principais cronistas brasileiros, nós temos Carlos Drummond de Andrade, nós temos também Rubem Braga e Raquel de Queiroz, e nós temos Luiz Fernando Veríssimo. Agora nós vamos seguir para uma outra modalidade do gênero narrativo. Nós temos o ensaio. O que é o ensaio? O ensaio é um texto de opinião no qual sobressai a impressão do autor sobre determinado tema, sobre determinado fato.
Nós temos também o romance. Romance já é uma modalidade do gênero narrativo que é mais conhecido e que é mais lido. O romance é uma obra literária que apresenta uma narrativa em prosa com fatos criados ou relacionados às personagens. Como exemplos de romance, nós temos o Guarani, de José de Alencar. Nós temos também Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que é do autor Machado de Assis. Nós temos também Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Nós temos também São Bernardo, de Graciliano Ramos. E nós temos A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Desses todos são bem interessantes, mas eu queria indicar um que é pequeno e que eu já li várias vezes, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É uma história bem envolvente e bem interessante. Eu indico para você ler no primeiro tempo, né? Você já procura e leia. Mas todos esses outros são de extremo interesse, são todos interessantíssimos. O ideal é que você leia todos esses textos para enriquecer tanto o seu conhecimento quanto o seu vocabulário, beleza? E nós temos também o gênero épico, que é um tipo de narrativa que procura expor grandes fatos heróicos. Ao longo dos anos, a nomenclatura gênero épico tem sofrido alterações e atualmente tem se dito somente gênero narrativo e por ser um termo mais atual. Beleza? Certinho então, compreendido as modalidades que nós temos do gênero narrativo? Beleza? Então agora nós vamos falar desse outro gênero literário que é o gênero lírico. O gênero lírico é um tipo de texto que expressa as emoções, os sentimentos, o lirismo. Geralmente, os verbos virão na primeira pessoa e expressam o sentimento de quem está escrevendo, de quem está falando. Esse é um gênero que vai explorar a musicalidade das palavras. Vamos lá para as principais modalidades do gênero lírico. Vamos falar da elegia. A elegia tem em suas principais características os temas tristeza e melancolia e tem também sentimentos despertados pela morte. Como exemplo, nós temos o Cântico do Calvário ou ainda a dor de um amor não correspondido ou mesmo de um amor interrompido. Beleza? Seguindo então, nós temos o ode ou hino, que é mais uma modalidade do gênero lírico. O ode ou hino trata-se de composição do gênero lírico que se divide em estrofes simétricas. Tem origem no termo grego odes, que significa canto. Na Grécia Antiga, ode era um poema sobre algo sublime para ser cantado sozinho ou em coro, e também com acompanhamento musical. São os hinos nacionais que cada país possui o seu, beleza? Nós temos também a écloga ou idílio, que é o tipo de poema ambientado na natureza, que apresenta, na maioria das vezes, um diálogo entre pastores ou mesmo um solilóquio de um só pastor. Palavra difícil, né? Isso quer dizer o quê? O falar sozinho de um único pastor. De tal modo que pode ser representado como uma pequena peça de teatro. Compreendido? Nós temos também, no gênero lírico, o soneto, que é uma estrutura lírica formada por 14 versos, sendo 2 estrofes de 4 versos, né, cada uma, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos cada uma, 2 tercetos. A palavra soneto vem do italiano soneto, com 2 t's, que significa pequeno som, ao referir-se à sonoridade que é produzida pelos versos. Beleza? Então agora nós vamos para um outro gênero literário, que é o gênero dramático. Vamos lá? O gênero dramático
é formado por textos para serem encenados. De acordo com Aristóteles, em sua arte poética, os textos dramáticos são para serem encenados. São textos para uma representação. E apreendem a obra literária em verso ou prosa passíveis de encenação. Então vamos lá. Os textos que pertencem ao gênero literário dramático são a comédia. A comédia é um tipo de texto e de representação teatral que leva a plateia ao riso. É o chamado texto engraçado. Nós temos também os autos. Os autos são textos que surgiram na Idade Média. São geralmente textos curtos e também possuem a temática cômica. E geralmente eles são formados por um único ato. Nós temos também a tragicomédia, que é um tipo de representação teatral que mistura elementos da tragédia e da comédia. Nós temos também a farsa, que é uma curta representação teatral de caráter crítico, que também é formada por diálogos simples, que é representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas ou mesmo burlescas. Então aqui nós terminamos o gênero literário. Não deixe de baixar o nosso material em PDF e ler tudo e procurar sempre revisar. Os nossos vídeos aqui são uma revisão, são para te ajudar, mas o ideal é que você leia e que você não deixe de fazer os exercíciozinhos que nós temos aqui embaixo, beleza? Então a gente se vê numa próxima aula e você fica na paz. Tchau!